trajetória de alta desde o resultado do leilão do pré-sal há 2 semanas, o dólar fechou na segunda-feira a R$ 4,207, a maior cotação desde o início do Plano Real em 1994. Mas, se for considerada a correção pela inflação brasileira, no entanto, o valor ainda está longe do pico. Para entender melhor, a jornalista Fabiana Panachão conversou com Roberto Dumas. Ele é especialista em economia internacional pelo INSPER. Acompanhe. Bom, não é o pico, né? Mas também não deixa de ser um valor alto. Vamos explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso. Quando alguém fala que o valor é mais alto, ele está falando a verdade, mas é importante deixar bem claro. Uma coisa é quando a gente fala câmbio nominal. O câmbio nominal é aquilo que a gente está vendo, que é o 4,20, 7 e tal. Só que isso praticamente não é a realidade. Como que eu quero dizer a realidade? O que mais importa é o câmbio real. O que é o câmbio real? Veja, câmbio nominal nada mais é do que o preço de uma moeda em relação a outra. De acordo com paridade de compra, o câmbio deveria se mover de acordo com o diferencial de inflação aqui e os Estados Unidos. Então, se a gente fizer uma conta, por exemplo, assumindo que 4,20 é o câmbio de equilíbrio, em 2002, para cá, a inflação brasileira bateu 189%. A inflação dos Estados Unidos bateu 44%. 189% menos 44% é 2,89 dividido por 1,44 vai dar 100%. Então, se o câmbio de equilíbrio é 4,20, o câmbio que deveria estar em 2002, de acordo com a paridade de compra, era mais ou menos R$ 8,00 por dólar. Ou seja, você precisava, na realidade, R$ 8,00 para comprar um dólar. Ou se a gente pode explicar melhor, por exemplo, vamos supor que você ganha R$ 10.000 por mês. Em 2002, chegou em 2019, você passou a ganhar R$ 2.100, R$ 10.100 por mês. E nominalmente você está ganhando mais? Tô. Em termos reais, você está ganhando menos. Então não pode usar os números, esses números econômicos, de uma forma equivocada, de acordo com a tendência que você quer falar. Olha, esse governo... Não é questão desse governo ou do outro governo. É questão de colocar o que é o certo, o que é errado. Bateu em 2011 2,23 reais, em termos reais. Voltou para 4,44, agora 4,20. Se a gente transformar tudo em termos reais. Porque você concorda, como eu te falei, o exemplo é clássico do teu salário. Ganhava 10 mil em 2002... O que você conseguia comprar em 2002 com 10 mil? Muito mais coisa do que você consegue agora. É verdade. Então, em termos nominais, você está ganhando mais, mas em termos reais não tem nada a ver o poder de compra caiu nesse tempo. Exatamente. Então, a hora que você faz a conta inversa, o câmbio real, ou seja, você precisava de R$ 8,00 para comprar um dólar. Agora está alto, e a tendência, na minha opinião, é de depreciar mais. Ou não voltar. A tendência, claro, pode chegar a uns 4,10? Pode, mas a tendência é o negócio ir para cima. Por várias razões. Primeira, clássica, o diferencial de juros aqui lá fora. A Selic, todo mundo já espera, está 5%, mas provavelmente deve cair mais 0,5%. Sim. Os Estados Unidos, o Fed, o Jeremy Powell, já falou que não vai mais mexer nos juros. Vai ficar a 1,75. Então, o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos está cada vez menor. Então, carry trade, que é uma operação financeira, o que é? O estrangeiro entra aqui, compra uma aplicação que renda CDI, Certificado de Depósito Interbancário, e vai sair daqui a um ano. Nos últimos 6 meses, esse investimento deu retorno negativo. É verdade. Deu retorno negativo. Então, como dá retorno negativo, veja, não compensa investir no Brasil em dólar. Apesar de reais você pagar 5%, a hora que você transforma em dólar na hora da saída, você está perdendo dinheiro. O que não quer dizer que não compense quando você faz a proteção cambial, que é o cupom cambial. Por exemplo, eu entro, compro dólar, aplico, já sei quanto que eu vou aplicar e já automaticamente vendo os dólares futuro hoje. Quando você faz essa operação que é frade cupom cambial, aí sempre deu retorno positivo nos últimos 6 meses. Mas, além disso, o carry trade, o diferencial de juros que tende a piorar, ou seja, a nossa taxa de juros vai cair mais, a dos Estados Unidos não vai cair tanto, você tem ainda o problema. Aí você tem o mundo. Hong Kong
que a gente já falou aqui, está no Sim. barril de pólvora. Problema da guerra comercial Estados Unidos e China. Quer dizer, agora acabou de passar no Senado dos Estados Unidos uma petição, sei lá como é que chama, que desaprova o que está ocorrendo em Hong Kong. Era tudo que a China queria para não fechar a fase 1 do acordo. Isso pressiona o câmbio. Sim. Aí você pega o que está acontecendo na América Latina, Bolívia, Peru, Argentina, Chile. Quer dizer, por que o câmbio vai voltar para 3,80? Não, mas as reformas estão ótimas. Concordo plenamente. Sim. Você tem o PEC do Pacto Federativo, Verdade. você tem o PEC da segunda instância, você tem o PEC dos fundos públicos, você tem o PEC emergencial, você tem o PEC da reforma administrativa e a da tributária. Só que ano que vem temos eleições municipais. Quem vai na frente? A partir de maio, junho, acabou. O ano que vem acabou. Ninguém aprova mais nada. Sim. Então, como é que o Congresso vai tratar? Quem vem primeiro? Qual é a prioridade? Como é que nós vamos das reformas? Exato, porque depois a gente tem a eleição logo na sequência Municipal, e tudo ninguém vai para. ficar preocupado com isso. E o recesso começa 22 de dezembro, vai até 1º de fevereiro. A hora que chega 1º de fevereiro, não sei, posso estar enganado, mas o pessoal geralmente vai esperar o carnaval. Espera o carnaval para voltar com tudo. Quer dizer, depois do carnaval, até maio, junho, trabalham. Poxa, mas eu tenho quase 5, 6 PECs para aprovar. Quanto tempo demorou a minha reforma da Previdência? Não, 8, 9 um meses, ano. Praticamente. Então aí o Nesse pessoal governo, fala, sim. está tudo na linha de tiro. Sim. Mas a gente sabe a morosidade que o Congresso leva Sim. e como é o rito. Você precisa passar na CCJ, você precisa passar na comissão especial, você precisa passar 2 vezes na Câmara, depois você vai para a CCJ do Senado, depois você vai 2 vezes no Senado, plenário do Senado. Isso demora. E aí o pessoal fala, olha, o negócio está andando, mas não dá para aprovar tudo isso em 2020. Sim. Não tem tempo. E aí, assim, essa ideia, né, de que, bom, o dólar está muito caro mesmo, né? A gente sente isso no bolso. Na pessoa física e aí, no caso, as empresas e o país e tudo mais. E a gente se pergunta quando isso pode melhorar, ou se isso vai melhorar. E o que você está me dizendo é justamente o contrário, nesse sentido de que existem outras coisas maiores por trás e que não tem uma previsão disso se igualar, né? Quer dizer, isso é uma tendência daqui para frente? Nossa moeda vai ficar mais depreciada mesmo? Parece que, por exemplo, a gente está querendo falar o mal. A gente fala, puxa, traga uma notícia boa. A notícia boa, a Selic está caindo. Só que o gringo, ele quer ganhar, ou o brasileiro, qualquer um, quer ganhar numa moeda só. Em dólar, nós estamos pagando menos do que pagávamos. Verdade. Então, você tem ainda, é pequeno, mas você tem uma coisa chamada risco Brasil. Não adianta você querer pagar em dólar 1,75% aqui e nos Estados Unidos. A gente é mais arriscado que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é benchmark de risco. Sim. Então, precisa compensar um pouco, mesmo em dólar, para o cara vir aqui. Falou, não, mas ele... 102 dólares comparado com 101,75, ele não vem? Ele não vem, não vale o risco que ele está correndo. Sim. Isso vê pelo CDS, o Credit Default Swap, e vê pelos carry trades da vida. Você tem que dar para ele mais ou menos uns 2% a mais em dólar para ele vir. E nós estamos dando cada vez menos. Sim. Não é que é uma notícia negativa, é assim que funciona. Mas aí você fala, mas será que meu risco país não vai ficar igual aos Estados Unidos? Não, isso não existe, isso é benchmark. Você não vai ficar melhor que os Estados Unidos em termos de risco. Então a tendência é de o negócio depreciar. Acho que vale a pena a gente falar nessa conversa também sobre a intervenção do Banco Central, né? Que são ações pontuais que acontecem para, de certa forma, ajudar a dar um equilíbrio. Mas isso me parece uma atitude de curtíssimo prazo, né? Ou para tratar ali um problema na superfície. Isso não vai resolver a situação. Veja, quando você vê que os fundamentos internacionais mudaram, a guerra comercial só tende a piorar, vamos supor. A China com Hong Kong não vai crescer como crescia. O problema da América Latina, você vê que o cenário não está bom e que a taxa de juros aqui vai cair comparada com os Estados Unidos, o que acontece? Existe uma tendência de os fundamentos piorarem no mundo. Se os fundamentos pioram, existe uma fuga de capitais do Brasil. Aí o que você faz? O Banco Central, ele vende reservas internacionais. Quando ele vende reserva internacional, eu vendo dólar, eu tiro reais da praça. Quando eu tiro reais da praça,
A quantidade de reais diminui. Portanto, o custo da moeda sobe. A taxa de juros sobe. Só que a taxa de juros não pode subir. Porque eu estou vivendo num momento, ou seja, numa política econômica, onde eu tenho uma coisa chamada meta de inflação. A meta de inflação preconiza uma meta Selic. Se a Selic sobe, o Banco Central tem que esterilizar isso daí. Como é que esteriliza? Ele compra título e volta com os reais para a praça. Taxa de juros volta. O que acontece? Se os fundamentos pioram, o que o cara aqui dentro quer? Ele quer mais retorno. Ele não quer um punhado só de dólares. O cavalo quer mais cenoura. Se você não der, não estou querendo dizer que não ajuda. Você está tomando um antitérmico. Sim. Ajuda na inflação, mas não curou a doença. O Banco Central consegue, vamos dizer, dar um tapa na cara do mercado e falou, calma, eu estou aqui. Mas se os fundamentos estão indo, a tendência é essa. Se eu tivesse uma coisa, como era na época do Gustavo Franco, âncora cambial, aí eu dava mais cenoura para o cavalo. O que é? Mais juro. Sim. Mas não, minha meta é inflação. Então, todas as intervenções são esterilizadas. Eu dou um punhado de dólares, mas fala, não, legal, você deu uma saída para uma parte da turma, mas o que ficou, eles querem mais retorno. Não, mais retorno eu não dou, porque o Banco Central não está preocupado com o câmbio. O Banco Central está preocupado com o impacto inflacionário que o câmbio vai dar. Então, eu vou falar uma bobagem. Por que é uma bobagem? Vamos assumir que o câmbio bata 5. Não vai bater, não é isso que eu estou dizendo. Mas se bater 5 e não trouxer pressões inflacionárias, teoricamente, o Banco Central não precisaria fazer nada. Porque o que ele tem? Meta de inflação, não é meta de câmbio. O Banco Central não está ali para colocar uma meta de câmbio. Ele só mexe no câmbio quando ele acha que o câmbio vai suscitar pressões inflacionárias. Aí ele intervém. Eu acho importante a gente falar sobre isso aqui, porque fica essa história do pico, tudo mais. E em relação, né, ao número é uma coisa, e em relação à realidade, a comparação é outra. Eu acho que é muito bacana o professor Roberto Dumas estar aqui explicando isso pra gente, trazendo um pouquinho de esclarecimento. Dumas, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Aqui no Manhã Band News, sempre com você, muito bom. Que bom. E a gente vai, obviamente, falar mais sobre isso ainda. Eu espero que essa ideia dos 5 realmente não aconteça. Não, eu não acho, Mas assim, é uma nova realidade para enxergarmos e para vivermos, porque, né, 3,80, 3,50, né, muito difícil a gente... É muito difícil, pode acontecer, veja, que eu falo, isso não é uma ciência exata, pode acontecer tudo. Isso é uma ciência, social, natural, não é uma ciência natural. Mas aí você fala, puxa, então quer dizer que você não sabe? Não, não é isso. A gente faz cenários. Então alguém pergunta, mas qual é o teu cenário? Então eu falo, o meu cenário, a probabilidade maior de que esse o patamar veio para ficar daqui para cima, do que um cenário que, olha, o negócio volta para 3,50. Pode acontecer? Pode, mas eu aloco uma probabilidade maior de que é daqui para mais depreciado. Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Fabiana.